Bom dia. Deixa eu ver, tá? Como eu estava falando, essa primeira aula eu vou fazer devagar, tá? E aí vocês vão me dando feedback de quanto, assim, se tá bom, se pode acelerar, se freia mais ainda, aí vai ser um problema, né? Mas é só para eu saber ver quanto conteúdo eu consigo dar numa aula só, tá? Bom, então, acho que não preciso disso tudo. Então, eu vou começar, como eu falei para vocês, fazendo uma revisão do capítulo 1 do livro do Shankar, tá? A primeira parte vai ser basicamente o que tem lá, que é praticamente definição de espaços lineares e tal. Eu quero fazer isso de forma um pouco mais precisa, para que vocês entendam claramente o que significa um espaço linear, tá? E mais para frente eu vou acrescentar um pouco mais de conteúdo, principalmente quando ele vai falar de espaços de dimensão infinita. Fica um pouco difícil de você entender o que é um espaço de Hilbert na prática, né? Ou seja, um espaço de Hilbert de funções, né? Um espaço de Hilbert de dimensão infinita, ele tem umas sutilezas que envolvem análise funcional. Eu não vou entrar no detalhe mais profundo da análise funcional, mas eu vou pelo menos dar uma ideia digamos, das ferramentas que a gente usa e como que a gente usa para definir esses objetos, ok? Bom, então eu vou começar aqui, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo uma breve revisão do capítulo 1, tá? Do livro do Shankar, que é sobre espaços vetoriais. Ok? E bom, então vamos lá para a nossa primeira definição, né? Espaço vetorial V é um conjunto, de objetos escritos. Deixa eu ver. Esqueci. Tudo horrível. Que denotamos V, U, W, tá? Em contraste com a notação que vocês estão acostumados, que é V, U, W, tá? Só para deixar claro, a gente usa uma notação, porque normalmente não, sempre que você está definindo um espaço vetorial, você tem um corpo. E o corpo também tem elementos. Geralmente a gente deixa os símbolos sem nenhum tipo de modificação, ou seja, sem nenhum tipo de adorno, seja seta, seja esse cat aqui, para denotar os elementos do corpo, e a gente bota algum tipo de modificação no símbolo para denotar um elemento do espaço vetorial. Tá certo? Daqui para frente, nesse curso, a gente vai usar sempre a notação de cat, tá? Que é o nome dessa decoração aqui que a gente faz na letra, tá? Toda vez que a gente bota uma letra dentro desse barra com esse maior que aqui, né, a gente está chamando isso aqui de cat. Certo? É só uma qualificação do símbolo, para a gente não confundir esse símbolo com um símbolo que denotaria um elemento do corpo. Tá? Eu vou definir o que é corpo já já. Ok? Então, são esses objetos, tá? Tal que temos o primeiro produto, que é V mais U. Eu estou fazendo aqui com W. Tá certo? Ou seja, existe um produto, tá? Esse produto ele vai levar esses dois objetos aqui num outro objeto do meu espaço vetorial, tá certo? E 2, existe um produto A ponto V
tá certo? Que também pertence ao espaço vetorial, onde A é um elemento. E aqui a gente vai usar como corpo, geralmente, os reais ou os complexos. Tá certo? Deixa eu ver se eu já falei, né? Isso aqui a gente chama de corpo. Eu vou falar de novo isso aqui. Tá bom? Bom, veja. Geralmente a gente nem usa esse pontinho, tá? A gente vai simplesmente escrever AV. E além disso, a gente também vai lembrar que o corpo tem um produto de soma definido nele. Ou seja, você pode muito bem pegar um B pertencente a R ou C e definir A mais B. Tá? Aqui a gente não vai distinguir, a gente não vai dar nenhum tipo de modificação no símbolo para distinguir esse mais desse mais aqui. Certo? Porém, são operações totalmente diferentes. Tá certo? Elas estão definidas em conjuntos diferentes, têm efeitos diferentes, características diferentes. Na verdade, nada disso que eu falei é verdade. Tem características iguais, mas os conjuntos são todos diferentes. Ok? Bom, então a gente tem esses produtos, tá? Não vou fazer esse tipo de como é que se diz, de notação tão explícita, tá? Para botar a multiplicação de um elemento do corpo, elemento do espaço vetorial, certo? Geralmente eu vou escrever só assim e não vou fazer distinção entre mais que se soma no corpo ou mais que se soma no espaço vetorial. Isso, são dois produtos. Esse aqui é um produto, né? Ou seja, você pode pensar no mais como um produto que vai levar um elemento de V cartesiano V em V. Esse tipo de notação está claro para vocês? Isso aqui é claro para vocês? Né? E você também tem aqui a notação ponto, tá certo? Que nesse contexto ela leva R ou C cartesiano V, tá? Em V. Tá? De forma um pouco mais precisa, a gente definiria esses dois produtos assim, tá? Sendo que não só isso, ele tem que ter essas propriedades que eu vou falar abaixo, ok? Ou seja, às vezes parece um pouco ingênuo ficar falando essas coisas aqui, mas eu acho que é importante fazer essa insistência, essa repetição na cabeça dos alunos, porque o problema é que a gente começa aprendendo espaço vetorial não num contexto abstrato. A gente começa aprendendo espaço vetorial num contexto específico, onde está falando ali de ênuplas, de coisas, né, de objetos bem palpáveis. E a gente vai passar por uma representação em espaços vetoriais de objetos muito mais complicados do que simplesmente pares ordenados ou trios ordenados ou coisas do tipo, entendeu? Então, basicamente o que eu quero fazer é a insistência de que espaço vetorial é esse conjunto de definições e propriedades abstratos. Porque se vocês se lembrarem que isso é espaço vetorial, na hora que você estiver falando de soma de função e que somar duas funções é a mesma coisa da soma de um espaço vetorial, a coisa não vai ficar tão estranha, entendeu? Porque você está falando, pera um pouquinho, tem as propriedades? Tem. Tem todas né? Tem os produtos? Tem. Tem todas as propriedades? Tem. Então é um espaço vetorial. Eu não vou achar mais estranho que uma soma de uma função f com uma função g pode ser pensado como uma soma de dois vetores. Ou que eu posso calcular o cosseno entre a função x e a função x quadrada. Tá certo? Então, as propriedades que isso aqui tem. Se a função for complexa, ela multiplicando o vetor, existe daí um vetor complexo? Uhum. O espaço vetorial complexo. Isso. Então, quando você escreveu ali que os reais são complexos, produto com os vetoriais era vetorial, porém esse vetorial pode ser complexo, ou Isso. pode ser real. Isso. São os dois tipos de espaço que a gente vai trabalhar. Na mecânica quântica, praticamente sempre a gente trabalha com espaços vetoriais complexos. Tá?
mas em algumas circunstâncias espaços vetoriais são úteis na mecânica quântica também, ok? Mas sim, são dois tipos de espaços vetoriais. Na verdade, você pode usar aí que você poderia pegar, entender, fazer um curso de álgebra na matemática, descobrir o que é um corpo e descobrir que um corpo, né, tem que ter certas características, uma vez que tem aquelas características, você pode construir um espaço vetorial sobre aquele corpo. Então, o seu corpo pode ser muito mais complicado do que simplesmente reais os complexos, né? Aí você pode, sei lá, não sei, vejo um corpo mais complicado aparecendo na física, tá? Mas nada te impede de fazer alguma coisa assim, ok? Ok, então quais são as propriedades que esses produtos têm? V mais W é pertencente a V, tá certo? Parece que é isso aqui, mas tem que tomar cuidado, tá? Para todo V e W pertencente a V, tá? Essa propriedade aqui, quando eu acrescento para todo V e W, significa que eu tenho uma certa completeza na soma. Uma certa não, tem uma completeza na soma, tá certo? Porque você poderia muito bem pegar espaços, por exemplo, de funções que têm certas características, tá? Eu posso dar um exemplo depois. Você soma uma função particular com uma outra função particular e a função resultante tem a mesma característica das que você somou, tá certo? Mas pode ser que existam outras duas funções que têm a característica, mas que sua soma não tenha mais aquela característica, tá certo? Por isso que tem que ser completo, ou seja, você tem que ser capaz de somar qualquer dois elementos do seu espaço vetorial e o resultado tem que estar no seu espaço vetorial. Ok? Ok. As outras propriedades são isso aqui, ó, é a linearidade do produto pelo escalar, tá? Então aqui eu tenho V mais W, isso aqui é AV mais AW. Então vocês estão vendo, ó, se pensar nesse pontinho como uma função de dois argumentos, o argumento da direita dessa função tem uma soma. Tá certo? Então você está vendo que o argumento direito é linear no sentido de que a soma aqui do argumento vira a soma do produto, a soma do resultado do produto. Tá certo? Então, isso aqui é linearidade em relação à soma no produto, certo? A gente tem uma coisa similar aqui. Tá? Então, aqui é a soma no corpo. Você transforma isso aqui num produto do espaço, né, com uma soma no espaço vetorial agora. Certo? Ó, essa soma aqui é no corpo. Essa soma aqui é no espaço vetorial. Ok? Então aqui você vê que a composição do produto por escalar com produto por escalar é igual ao produto no corpo depois com o produto por vetor. Tá certo? Então vocês veem que, de certa forma, a gente está pegando propriedades do corpo e está amarrando ao espaço vetorial. É como se a gente estivesse puxando essas propriedades. Vocês vão ver que a gente faz isso o tempo todo na matemática. A gente está pegando objetos simples, a partir daqueles objetos simples a gente define objetos mais complicados, né? E aí a gente define as propriedades dos objetos mais complicados a partir das propriedades dos objetos mais simples. E basicamente metade desse curso é fazer isso, tá? Em vários contextos diferentes. Beleza? Associatividade, então a gente tem V mais W mais U vai ser igual a V mais W mais U. Certo? Então isso aqui também é a composição da função do mapa de adição, ok? Você compõe ele duas vezes, você mostra, né, que se você compõe no lado direito é igual compõe no lado esquerdo, né, que é a associatividade desse produto aqui. Existe o elemento neutro, tá? Tal que V mais o elemento neutro é sempre V, tá certo? E existe o que a gente chama de inverso aditivo, que é o menos V, né? Tal que
V mais menos V. Veja, isso aqui é um outro símbolo, tá? É um outro objeto, é um outro vetor. Tá? Que a gente diz que sempre existe um inverso aditivo de forma que V mais esse outro objeto é igual a zero. Tá certo? Elemento neutro. Ok? Ok, a gente já falou que aquilo ali é o corpo. Se o corpo é R, espaço vetorial real. Se o corpo é C, chamamos de espaço vetorial complexo. Tá? Ok. Agora, vocês vão ter como exercício provar é único. Tá? Esse tipo de exercício é bem facinho, tá, pessoal? É bem simples, mas treina um certo tipo de conta de matemática, que é essa conta abstrata, tá? Você não está chegando num resultado específico, está simplesmente provando. A partir das definições de propriedades, você prova outras, tá certo? Então, esse cara é único. 0 vezes qualquer vetor é igual ao elemento neutro da soma, tá certo? Vocês têm que mostrar que menos V é igual a menos 1 vezes V. Tá certo? Você tem que provar isso aqui. Que esse elemento, na verdade, é simplesmente o produto desse elemento do corpo, né? Os dois corpos que a gente está trabalhando têm esse elemento aqui, certo? Vezes V. Tudo bem? Bugou aí alguma coisa? Isso aqui não é menos não, tá? Isso aqui é... Vou botar a setinha aqui. Tá, desculpa. Ok. Ok. Fazer o exercício 1 do livro, ok? Que além de você provar... Quer dizer, o exercício 1 é provar essas coisas aqui, tá ok? Pessoal, como é que tá? Tá muito fácil? Tá beleza? Posso acelerar? O que vocês acham? Eu fiquei confuso na parte que você definiu mais ali. Para esse seria o produto escalar? Não. Não, né? Não. Esse é o produto soma. E Produto... a diferenciação que você faz entre... Que você faz diferença entre a constante e esse no espaço vetorial. Também tem como funciona isso. Porque são dois vetores, então... Você diz para esse produto ou para esse produto aqui? Para isso. Esse aqui. Eu poderia, em vez de eu chamar de mais, eu poderia chamar de mapa F. Esse mapa ele vai receber um vetor, tá? Vai receber um outro vetor, e o resultado desse mapa é um outro vetor. É isso aqui. Eu posso reescrever numa notação bem mais explícita assim. É um mapa. Eu pego 2 vetores e levo num terceiro vetor. Eu vou dar alguns exemplos de espaço vetorial. Talvez isso deixe um pouco mais claro. Oi? Leva em V. E aqui também, R ou C com V leva em V. Tá? Então, ó. Exemplo. Esse exemplo é super importante porque é o que a gente chama de representação canônica. Tá?
dado um espaço vetorial, você sempre pode fazer esse tipo de representação dele. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, tá? Mas toda vez que a gente fala canônico, é basicamente algum tipo de representação ou de realização daquilo que você está fazendo que não envolva objetos adicionais. Tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, a gente pode pegar e ter o Rn, tá certo? Que a gente vai definir como sendo o conjunto das sequências ordenadas A1, A2, AN, tá certo? Tal que o AI pertence a R ou C para todo I igual a 1, 2, até N. Tá? Então veja, esse é o primeiro passo da minha definição de espaço vetorial. É determinar um conjunto de objetos. Ok? Agora eu preciso dizer quem é o mais e eu preciso dizer quem é o ponto. Tá certo? Vamos lá. Então eu vou definir agora. Eu vou dizer, né, dados. Né? Ou seja, eu vou dizer o que isso aqui, que é um vetor abstrato, né? Como que um vetor abstrato pode ser escrito naquele conjunto que eu dei agora aqui, explicitamente. Tá? Ou melhor, como eu represento um vetor abstrato nessa realização específica aqui. Certo? Isso aqui, nesse caso, é dado assim, ó, V1, V2, Vn. Porque até aqui ele é um conjunto de objetos que tem umas certas propriedades. Mas eu não disse que objetos são esses ainda. Eles podem ser qualquer coisa. Tá certo? Eu estou agora dando um certo conjunto concreto. Esse conjunto, e você sabe que conjunto é esse, como que ele, né, como que ele é feito, quais são objetos que são contidos nele. Ou seja, eu dei a regra dele aqui. Claro que você não conseguiria enumerar todos, porque esse conjunto é inumerável, né? Mas você poderia escrever milhões de exemplos de vetores, de elementos desse conjunto. Bastaria você escolher, né, n números reais, colocar dentro de uma sequência ordenada, isso dá um elemento daquele conjunto. Se pegar outro conjunto de n números reais e botar dentro de uma sequência ordenada, você obtém outro elemento desse conjunto aqui. Tá certo? Esse é uma realização concreta de um espaço vetorial. Quer dizer, a gente vai ver quando a gente definir o que é soma e o que é produto. Tá certo? Beleza. Então, dado que eu represento um elemento, né, abstrato assim e um outro, eu acho que eu usei W. Tá. Assim. Tá? Eu vou definir que V mais W está sendo definido, ou seja, não vou botar três iguais não, tá? Isso aqui é a definição do produto, é dado por V1 mais W1, V2 mais W2, Vn mais Wn. Tá? Mas, por exemplo, eu não vou fazer isso, tá? Mas nada me impediria de inventar uma soma que fosse diferente. Por exemplo, a soma desses caras aqui é V1, W2, aqui é W2, V1 e o resto é igual, por exemplo. Não tem nenhuma razão para fazer isso. Eu teria depois que checar se todas aquelas propriedades são satisfeitas também. Tá certo? Mas, em princípio, não tem nenhuma razão para eu não fazer isso aqui. Ok? Ali, quando você faz o LN, você tem algum problema de utilizar todos os corpos reais, por exemplo? Porque você está falando de uma sequência ordenada. Então, você está restringindo. Desculpa, repete? Tem algum motivo para você definir assim? Você tem algum problema em definir todos os reais ali? Como assim todos os reais? Porque você estava falando de uma sequência ordenada, né? Então, do conjunto dos reais. Não. Eu estou definido, tá?
não tem nenhum problema, então eu utilizava tudo certo. Eu achei que isso aí estava querendo dizer que eu não poderia usar. Não, isso aqui não é um conjunto onde eu escolhi N números reais e fixei eles. Isso aqui, essa anotação assim, essa anotação é o seguinte, são objetos nessa forma que satisfazem essas propriedades. Então aqui são todas as sequências ordenadas, tal que A1 pertence aos reais, A2 pertence aos reais e A3, assim por diante. Então, por exemplo, pega N igual a 2, 0 está contido no R2, mais 1 e π está contido no R2, e assim como menos 3,44 e 8 está contido em R2. Tá certo? Todos esses caras que eu consigo formar com essas regras aqui são os elementos do meu conjunto Rn. Tá? Então tá, isso aqui é definição, tá, pessoal? Estou definindo o que é somar neste conjunto. Vocês estão tão acostumados a usar essa definição que vocês nem se percebem, às vezes, que isso precisa ser colocado, tá? Mesmo porque, frequentemente, vocês vão trabalhar em RNs que não tem estrutura de espaço vetorial. Tá certo? Digamos que o seu RN seja, por exemplo, o argumento de uma função em coordenadas esféricas. Então você tem R, θ e φ. Tá certo? E aí você pode ter um outro ponto qualquer no seu espaço, que é denotado por R', θ' e φ'. Tá certo? Nada te impede de definir soma para essas sequências ordenadas aqui, para esses trios ordenados. Né? Você poderia muito bem definir soma, aí você está pegando esse cara aqui mais esse aqui e dizendo que dá R mais R', θ mais θ' e φ mais φ'. Tá certo? Nada te impede de definir isso aqui, só que isso aqui não é útil para você. Não tem nenhum significado geométrico evidente e geral. Tá certo? Tanto que a gente não faz isso. Certo? Então, só para reforçar para vocês, esse conjunto aqui, por mais que você possa ter uma maneira muito natural de introduzir os produtos e transformá-lo no espaço vetorial, nem sempre ele vai ser um espaço vetorial. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Como esse exemplo que eu dei aqui. Em geral, numa variedade, um ponto da variedade é representado no Rn, né, tem um mapa no Rn, e não faz muito sentido você falar que esses pontos formam espaço vetorial, porque não vão formar. Não sempre. Né? Porque geralmente é no aberto do Rn, e o aberto você às vezes pode somar dois caras que saem do aberto. Aquilo que eu falei para vocês. Né? Você pega aqui um aberto do R2, aí você pega pontos aqui. Aí você bota a origem do sistema de coordenadas aqui. Aí se você somar esse ponto com esse ponto aqui, você chega nesse ponto aqui. Tá certo? E aí tem fechamento. Tem fechamento. Tem aquela propriedade que eu falei, né? V mais W vai dar um elemento do V. Mas se eu pegar um cara que está esse aqui e somar com esse cara aqui, o meu resultado estaria aqui. Então não tem fechamento. Então não forma espaço vetorial. Por mais que você possa insistir em definir essas regras aqui. Tá certo? É isso que eu estava falando sobre o fechamento lá no começo. Bom, então essa aqui é uma das regras, e a outra regra, também vocês estão muito acostumados, que é essa aqui. O que é o produto por um escalar? É igual a... E vocês frequentemente estão se referindo ao escalar como uma constante. O escalar não precisa ser constante. Quando a gente falar de dinâmica, o escalar pode depender do tempo, ou pode depender de outras coisas, tá? Então cuidado. Escalar é uma coisa que geralmente a gente está se referindo ao elemento do corpo, tá certo? Mas ele não é necessariamente constante. Tá? Então, A vezes V, a gente define como sendo A, V1, A, V2 e A, Vn. Olha que interessante, a gente está usando a propriedade do produto de números reais para definir o produto de um número real para um vetor. Tá certo? Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Tá?
Então, isso aqui é uma definição, ambos, tá? Agora, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando num corpo complexo, não teria nenhuma razão, por exemplo, a gente não definir esse cara aqui assim, com um complexo conjugado aqui. Inclusive, a gente vai ter que fazer isso aqui em um certo momento. Tá certo? Então, vocês veem que definir esse produto aqui é uma introdução que você faz no seu problema para transformar isso aqui no espaço vetorial, mas que é arbitrário. E tem que ter, vai estar associado a propriedades daquele espaço vetorial que eventualmente se conecta com um requerimento físico, tá certo? Mas é uma coisa que você adiciona ao seu conjunto, ou seja, você começa com um conjunto que são objetos. Agora você bota duas propriedades nesses objetos, né? Você bota dois produtos definidos sobre esses objetos que têm essas características. Uma vez que você tem esse trio de coisas, ou seja, o conjunto, a soma e o produto por escalar, aí você tem que esse trio é o espaço vetorial. Certo? Ou seja, nesse caso, eu poderia dizer que o meu espaço vetorial V é dado por Rn mais uma soma mais um produto, que eu acabei de definir ali. Tá certo? Geralmente a gente não faz isso. Nós estamos tão acostumados com essas coisas que muitas vezes a gente fala Rn espaço vetorial. E todo mundo sabe o que a gente está dizendo. Tá certo? Mas é porque nós estamos, né, convivendo, como é que se diz, na mesma comunidade. Né? Se tivesse um alienígena que soubesse física ou matemática, teria que explicar para ele o que você quer dizer. Quando o senhor define o nosso espaço vetorial, a gente não necessariamente precisa definir o produto entre dois vetores. Não, espaço vetorial é esse cara que está um passo atrás. Quando nós introduzirmos o produto interno, aí a gente vai chamar de espaço vetorial com produto interno, que é uma outra classe de objetos. Aí quando a gente fala aqui espaços vetoriais com produto interno, que tem propriedades de completeza, nananana, aí a gente vai chamar esse conjunto de coisas todos de espaços de Hilbert. E são os espaços de Hilbert que a gente vai usar, certo? Que são espaços com produto interno, tá? Mais algumas propriedades que têm associadas com a questão das dimensões infinitas, que eu vou falar mais tarde, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Então, um outro exemplo aqui, um pouco menos usual, pelo menos não visto dessa forma, tá? Ah, espera um pouquinho. Fazer 1, 2. Tá? Façam os exercícios 1, 2. Só uma coisa que eu fiquei pensando. Na segunda propriedade ali, do produto escalar, nada impede esse escalar, porque esse escalar aí, no caso, você está pegando um elemento Do corpo. Do corpo. Nada impede isso. Nada impede de eu pegar vários elementos do corpo, fazer vários ágios. Tem que tomar cuidado, porque na definição do produto entra um elemento só do corpo, tá? Então, você poderia usar, mas para definir, sei lá, o produto repetido por escalares, assim como a gente definiu, né? Primeiro você multiplica por A, depois você multiplica por B, depois você multiplica por C. Agora, não dá para você fazer um produto direto, né? Porque aí você está se aproximando de uma coisa que tem a ver com um produto interno, né? Ou um produto entre dois espaços, mas isso vai complicar a sua cabeça, esquece isso. Não. Operador é outra coisa. A gente vai chegar no operador. Certo? O problema que talvez confunda as pessoas é que, às vezes, você está definindo um espaço vetorial onde os elementos, é porque eu não defini componente, mas as componentes daquele seu espaço vetorial não são meras constantes. Tá certo? E aí, por exemplo, digamos que no caso tem um espaço vetorial cujas componentes são funções do tempo. Aí você poderia muito bem atuar DDT, onde o DDT atuaria somente nas componentes, né? Ou seja, é uma transformação linear mais complicada. Eu poderia, quando eu chegar lá, eu posso mostrar para você como que a gente pode ver isso do ponto de vista mais preciso matematicamente.
Porque aí, no caso, você está trabalhando com dois espaços vetoriais e um produto tensorial entre eles, entendeu? Que é um seria o produto tensorial entre funções que dependem do tempo, que podem ou não formar um espaço vetorial, produto tensorial com o espaço vetorial que você está trabalhando originalmente. Tá certo? É um pouco mais complicado. Mas a gente vai trabalhar com essas coisas. Esses conceitos todos vão ser bastante trabalhados, tá? Porque, por exemplo, quando a gente vai pegar funções em 3 dimensões, a gente vai ver que funções em 3 dimensões, você pode pensar numa base que é assim, por exemplo. Certo? Você pode pensar nas 3 dimensões como produto tensorial, tá? De um vetor em uma dimensão com um vetor em uma dimensão com outro vetor em uma dimensão. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Mais alguma dúvida? Exemplo 2. Vamos pegar aqui, o conjunto agora é esse aqui. O produto tensorial de Rn com Rn, tá? Se vocês não sabem, se não tem clareza do que é esse conjunto, não se preocupem que eu vou definir ele aqui, tá? Deixa eu escrever aqui embaixo. Oi. Eu vou mostrar mais para frente que basicamente eu posso mapear qualquer espaço vetorial de dimensão n nesse espaço aqui. Na verdade, eu sempre posso mapear qualquer espaço de dimensão n em qualquer em outro espaço de dimensão n, tá? Mas essa aqui é a, digamos, é a representação que não envolve a introdução de objetos adicionais no seu problema. Você vê que aqui, ó, a única coisa que eu estou introduzindo para definir o meu espaço vetorial, o conjunto onde o meu espaço vetorial está definido, é o próprio corpo e a dimensão. Não tem nada mais, entendeu? Eu posso mostrar, por exemplo, eu vou mostrar, por exemplo, agora um exemplo que é não canônico, justamente porque eu introduzo um conceito a mais, tá certo? E depois eu vou mostrar que esses dois podem ser mapeados um no outro. Talvez mostrando coisas estranhas assim, fique mais fácil de vocês perceberem o que é realmente o importante abstrato por trás desses conceitos. Tá? Mas, se não ficar mais claro, mais para frente, você me pergunta de novo. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de produto tensorial, mas por enquanto a gente não se preocupa muito com esse nome, tá? Isso aqui vai ser basicamente o conjunto formado por objetos do tipo A11, A12, A1N, A121, A22, A2N e aqui AN1, AN2, ANN. Tá certo? São essas sequências aqui, né, com essa organização, tal que, cadê? A e J pertence aos reais ou complexos. Toda vez que eu botar real complexo. Tá? Para todo I e J, né? Para todo I e J, de 1 até N. Tá? Tá? Isso aqui é uma definição de um conjunto. Todo mundo concorda que isso é um conjunto? Né? Eu posso variar aqui esses meus R's aqui e botar dentro daquelas entradinhas ali e posso formar um monte de objetos desse tipo. Certo? É um conjunto incontável, né? Inumerável. Agora eu vou definir soma e produto por escalar. Tá? Então, assim, não é canônico. Por que não é canônico esse cara? Porque ele envolve esse conceito aqui a mais, tá? Existe esse elemento extra aqui que é o conceito de produto tensorial. Tá bom? Bom, eu vou pegar aqui no caso só para não ter que ficar escrevendo um monte de coisa aqui, tá? Mas aí vocês estendem, obviamente, como é que funciona. Para n igual a 2 eu vou ter um V, que vai ser V11, V12, V21, V22, tá certo? E eu tenho um W,
que vai ser igual W11, W12, W21, W22, tá certo? E eu vou definir aqui que V mais W é igual a V11 mais W11 e assim por diante. Tá? Aqui, ou seja, aqui é V12 mais W12 e assim por diante, tá ok? Não tem nenhuma surpresa aqui. E que A vezes V vai ser igual a V11, a V12, a V21 e a V22. Tá? Então, ou seja, eu acabei de definir sobre o meu conjunto dois produtos. O soma e o produto por escalar. Ok? Ou seja, é fácil ver que eu posso somar esses objetos aqui do jeito que eu quiser e eu vou chegar num outro objeto do mesmo tipo, então está fechado. A mesma coisa aqui, então isso aqui são vetores. Tá? Isso está claro para todo mundo? Que matrizes são vetores? Okay. Então, bom, não acho que não vale a pena adiantar, tá? Mas o que eu vou mostrar mais para frente, depois de introduzir alguns conceitos que facilitam um pouco a nossa vida, eu vou mostrar que existe sempre um mapa entre esse espaço aqui, tá certo? E um certo Rm para um outro M qualquer, tá certo? Ou seja, sempre existe um mapa entre uma representação qualquer e uma representação canônica, tá bom? Isso aqui tá claro, pessoal? É mais um exemplo de um espaço vetorial. Porque eu nem defini, nem existe ainda. Sem os conceitos que eu ainda não defini, a gente nem pode falar de dimensão ainda. Por mais que apareça um N ali, que a gente tenha uma coceira em querer chamar de dimensão, a gente precisa provar que o N é a dimensão. E muitas vezes não é. Depende da situação, pode não ser. Tá? Por mais que o seu conjunto original tenha um N aparecendo em algum lugar, às vezes a dimensão não é N, é N mais 5, 2N, N é quadrado, sei lá. Tá? Nada, é só parte da definição do conjunto. Então, na representação canônica, quando você disse que você tem um corpo e a dimensão, é claro porque foi tendencioso, porque você já sabia que aquele era... Sim. Naquele ponto, talvez eu não devesse ter falado aquilo. Mas sim, você tem toda a razão. Outro exemplo. Vamos pegar F, pertencente ao conjunto das funções contínuas definidas entre 0 e L. Certo? Melhor. Vamos pegar o conjunto das funções contínuas definidas entre 0 e L. Tá certo? E agora, dado um F e um G pertencentes a C, tá certo? A gente define F mais G, né? Como que a gente vai definir esse negócio? Alguém tem uma ideia? Estou somando duas funções. Como é que eu somo funções? Eu sei somar números reais, né? Isso aqui é funções contínuas em R, desculpa. Ou em C, tá? Tanto faz. É o conjunto das funções contínuas definidas entre 0 e L. Por exemplo, C é só o nome que a gente dá para funções contínuas, né? Aí você pode botar C5, que aí seriam diferenciáveis 5 vezes, ou C infinito. É simplesmente a notação que se usa para denotar esse conjunto de objetos, né? Ou seja, uma função assim esse cara aqui é um elemento do meu C0L. Esse cara também é um elemento do meu 0L. Esse também. Esse aqui. Tá certo? Só que só para dizer que esse ponto não está incluído na parte de baixo, mas está incluído na parte de cima. Certo? Desculpa, isso obviamente não é contínuo. Tá? Mas o exemplo que eu queria dar... Não, é que eu pensei na derivada do exemplo que eu queria dar. A gente pode pensar num exemplo assim. Ó.
Tá? Essa função é contínua. Ela pode ter bico. Tá? Porque eu não falei que ela é C2, C5, C20. Pode ter bico aqui. E eu estou falando do bico porque eu vou dar alguns exemplos um pouco mais avançados que envolvem análise funcional, que a gente vai usar muito essas funções que têm bico. Tá? Ou seja, a gente se baseia em funções C e não C2, C5, C infinito. Tá bom? Ela é contínua porque tipo, ela tem saltos. Isso. Então, quando você escreve C, ela é contínua, entre aspas, uma vez. Mas a derivada ela não é contínua, então. Isso. Aí, se quiser representar uma função que só a primeira derivada seja contínua, aí eu falo C2. E vai aumentando. Que a primeira derivada é contínua é C1. C1? Esse aqui seria C0. C0. 0 vezes diferenciado. Talvez varie, eu não sei. É essa notação que eu estou acostumado, tá? É só uma questão de notação. Tá? Mas como é que eu somo essas coisas aqui? Como é que eu somo essa coisa toda emboladinha com uma função constante? É que parece muito óbvio, né? Mas é que a gente define o que a gente chama de ponto a ponto. Tá? Ou seja, a gente define que a soma desses caras é implicitamente definida pelo fato de que se eu pego e quero calcular o valor da função soma em x, esse valor da função soma em x é definido por f de x mais g de x para um x pertencente a 0 e L. Tá certo? Então, agora, se eu pego duas funções contínuas e somo, eu posso ver se a soma do valor das funções contínuas também é uma função contínua. E é fácil ver que é. Tá certo? E você fala, quem é a função AF? Mesma coisa, você define que o produto da função por um escalar é definido ponto a ponto como sendo o produto do resultado da função calculada em x vezes a. Tá certo? Essa, pessoal, é importante, essa diferença é super importante, porque isso vai ajudar vocês a distinguir psi de x. Tá certo? Isso aqui é psi mais φ. Isso aqui é psi de x mais φ de x. Isso aqui é psi de x mais φ de x, por exemplo. Entendeu? Uma coisa é eu somar dois estados. Não interessa em que representação eu estou colocando. Tá certo? Professor, isso diz que é fácil provar essa primeira relação. Se a soma de f de x, de f mais g aplicada em x é contínua, então f de x mais g de x é contínua. Para provar isso, eu só com gráfico. Basta você provar que a soma de funções contínuas é contínua. Para fazer isso, Uma função contínua é uma função em que o limite pela esquerda e pela direita de todos os pontos é igual. então eu posso fazer Aí basta você mostrar que o limite da soma é a soma dos limites nesse caso e que pronto, que isso... Né? Fazer operação ponto a ponto, do lado direito você está trazendo as operações do corpo, então. Isso. Exatamente. Eu estou usando as operações que eu conheço do corpo, que é o resultado do valor da função, para definir a soma das funções. Eu estou puxando daqui para cá. Tem toda a razão. Professor, sobre a segunda linha, quando você fala do A, eu posso estar pensando o escalar também como uma função de T, por exemplo? A gente vai fazer isso, mas aqui eu não pensaria assim, porque vai te confundir. Tá certo? Porque aí, funções são mais complicadas. Porque as funções, elas podem, em alguns pontos, serem diferentes de zero, mas em alguns pontos elas podem ser zero. Então, você não pode necessariamente dividir sempre, entendeu? Então, como não pode dividir sempre, eu estou falando de uma forma informal. Isso já não seria mais um corpo com as propriedades que um corpo precisa ter. Seria um outro tipo de objeto que define outro tipo de espaço vetorial, se você quiser pensar assim, entendeu? Tá? É um pouco mais complicado. Mas a gente vai fazer isso mais na prática, mais para frente, e a gente discute um pouco, ok? Ok. E aí fazer 1, 1, 3, tá? Do chão, tá?
Vocês têm o livro, né? Depois eu vou botar lá de novo. Eu acho que eu não botei ainda. O vetor nulo seria a função nula. A função, né? Seria uma função h de x igual a 0, né? Para todo x pertencente a 0 e L. Basta ver que essa definição dessa função aqui, né, faz com que ela tenha todas as propriedades de um vetor nulo, mas eu definindo ela ponto a ponto também. Ok? Então tem diferença, tipo, a função nula e a função ser nula em algum determinado ponto. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A função nula geralmente é essa função que a gente pensa como a identidade aditiva. Né? Vocês entendem, né? A identidade aditiva. Tá? Então vamos começar a botar estruturas um pouco mais interessantes. Só um segundo. Quem perguntou? Não existe pergunta ruim não, vai fundo. A função nula, ela também seria um elemento neutro? Seria o quê? Ela seria um elemento neutro da soma, por exemplo? Ela é o elemento neutro da soma nesse espaço vetorial aqui. Sim. E aí vocês vão, por exemplo, no exercício, ele vai pedir versões um pouco mais restritas desse espaço aqui. Por exemplo, espaço das funções contínuas entre 0 a L, que são igual a 0 nas bordas, por exemplo. Né? Aí você soma duas funções, você pega o elemento neutro, todo mundo está lá bonitinho, funciona. Agora você fala, não, agora eu vou criar classe de funções contínuas entre 0 e L, que em L são iguais a 38. Aí você vai ver que você não consegue mais definir soma, você vai ver que o elemento neutro não está mais presente, aí você vê que esse conjunto, a não ser que você invente uma maneira muito maluca aí, você não consegue uma soma e uma multiplicação escalar muito doida, você não consegue transformar esse conjunto facilmente no espaço vetorial. Mas isso é o exercício 1.3. Tá? Então vamos falar de independência linear. Bom, então vamos considerar uma igualdade assim. 1 até n de a i e i igual ao elemento neutro. Certo? Eu tenho que EI pertence ao meu espaço vetorial V, né? Para todos os I's aqui, isso está meio óbvio, e que esses EI's, eles não são elemento neutro. Certo? Você pode falar, mas eu queria que fosse. Bom, tudo bem. Se tiver um desses caras que é um elemento, se tiver um desses caras como um elemento neutro, basta você jogar para o lado direito. E aí você tira o n aqui, vira n menos 1. Tá? Então, isso aqui é tão geral quanto se queira. Tá? Beleza. A gente diz, vamos botar uma definição. Definição. Esse conjunto aqui, ó, desses elementos aqui. É linearmente independente se e somente se, tá? Se com dois S's é se e somente se. Vocês entendem o que é se e somente se, né? Se e somente se, deixa eu ver, a única solução da equação acima
for AI igual a 0 para todo I de 1 até N. Tá certo? Então, esse conjunto aqui, né, de objetos, está aqui melhor, ele é linearmente independente se e somente se a única solução daquela equação for todos os coeficientes AI igual a 0. Tá bom? Se EI não for LI, tá certo? Se não for LI, significa que pelo menos um AI é diferente de 0. Um deles vai ser diferente de 0. Digamos que a gente escolhe esse cara que é diferente de 0 para ser o A1, tá certo? Então significa que E1 pode ser escrito como menos de 2 até N de AI dividido por A1 e tá? Ou seja, quando o conjunto não é linearmente dependente, a consequência imediata é que você sempre pode escrever um elemento em termos dos outros. Certo? Vocês estão totalmente, imagino, tranquilos e familiares com o conceito de independência linear, né? Aí você deu o exemplo do E1. Eu peguei, né? Ou seja, se ele não é LI, significa que um desses caras não satisfaz isso aqui. Um dos As. Eu só, né, como pode ser um deles, eu escolhi que seja o A1, mas podia ser o A37. Tá? Ok. Então, fazer 1, 1, 4, 1, 1, 5. São os exercícios sobre independência linear. Tá? Mais uma definição. V tem dimensão N e denotamos Então, aqui é uma notação um pouco mais completa, tá? A gente bota o V, a gente bota a dimensão e bota o corpo, tá? E denotamos tananã, quando EI é um conjunto LI I de 1 a N máximo. Se ele não é linearmente dependente, significa que você pode escrever um elemento daquele conjunto em termos dos outros. Pelo menos um em termos dos outros. Né? Pelo menos um, não necessariamente todos os elementos. Cada um deles. Porque todos que não tiverem o A e diferente de 0. Todos que tiverem o AI diferente de 0. Alguém perguntar alguma coisa? Tá? Ou seja, um conjunto LI máximo é um conjunto em que você não consegue encontrar um que tenha um elemento a mais. Certo? Ou seja, ele é máximo porque não existe um conjunto LI que envolva esses mesmos objetos mais um. É um pouco mais abstrato, tá? Um pouco mais difícil de trabalhar. Mas está claro?
não existe um V tal que V união EI seja LI. Tá? Então, V tem dimensão N e denotamos assim. Quando temos um conjunto desse aqui, LI máximo. E LI máximo é quando não existe um V tal que isso aqui é LI. Certo? Deixa eu ver. Né? Por que eu não chamei isso aqui? Deixa eu ver se eu chamo aqui. Né? Nesse caso, chamamos EI de base. Tá bom? Então, dimensão é zero, não existe nenhum elemento na base. Então, o seu espaço vetorial é o espaço trivial, que só tem esse vetor aqui. Ó. É um espaço com um elemento só. Certo? Né? Todo espaço vetorial ele tem um subespaço trivial, que é o subespaço que contém só a identidade aditiva. Né? Ou seja, o espaço vetorial que é composto por esse vetor único, ele satisfaz todas as propriedades do espaço vetorial. Esse cara mais esse cara dá um elemento desse espaço, que é esse próprio cara, né? E assim por diante. E tem a identidade. Então, isso aqui é um espaço vetorial trivial, nesse caso. Tá? Bom, vamos dar um exemplo.